Olá, boa tarde. Meu nome é Emerson Paraíso, sou aqui do PPGIA, sejam muito bem-vindos a mais um evento comemorativo aos 25 anos do programa de pós-graduação em informática. Então é com grande prazer que a gente tem hoje a apresentação do Alan Costa, que vai apresentar para a gente, né, a sua visão de futuro em termos de carreiras, oportunidades e desafios, né, para esse mundo em transformação. Antes da gente começar a apresentação com o Alan, eu gostaria de rapidamente apresentar para vocês o PPGIA. Nós temos aí colegas que são da graduação, estudantes de fora da universidade, que eventualmente não conhecem o PPGIA. Então, o programa de pós-graduação em informática ele está completando 25 anos, né, em 2021. Então, a gente começou as nossas atividades em agosto de 96, um dos primeiros programas de pós-graduação em computação no sul do país. Nós já formamos mais de 350 mestres, 80 doutores, e, de acordo com a última avaliação da CAPES, somos um programa nota 5, que denota, né, que nós somos um programa de excelência em nível nacional, um dos principais programas da área de computação no país. O PPGIA ele é dividido em linhas de pesquisa, nós temos 3 linhas de pesquisa no programa, ciência de dados, engenharia de sistemas e inteligência artificial, e essas linhas, né, elas são desenvolvidas por um corpo docente formado por 14 professores. O PPGIA tem uma infraestrutura adequada para desenvolver pesquisa, então cada linha de pesquisa é formada por grupos de pesquisa, e cada grupo de pesquisa tem o seu laboratório, então onde os estudantes e os professores desenvolvem a pesquisa. Nesses laboratórios a gente desenvolve projetos de colaboração com universidades nacionais, universidades e centros de pesquisa internacionais, e também projetos com parceiros industriais. Nós temos muitos projetos em desenvolvimento no PPGIA, né, com parceiros industriais, envolvendo professores, estudantes dos mais diferentes níveis, né? Então, nós temos estudantes de iniciação científica da graduação, até mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos trabalhando nesses projetos conosco. Nesse exato momento, né, a gente convida você que não conhece o PPGIA a entrar no nosso site, dar uma conferida, lá tem detalhes da pesquisa de cada um dos professores, e também vou deixar aqui para vocês o QR Code com acesso, né, com o link direto ao edital do mestrado 2022. Nós estamos com as inscrições abertas, né, no processo seletivo para a turma de mestrado, que começa em março de 2022. Então, novamente, gostaria de agradecer a presença de vocês. Gostaria também de convidar para participar dessa live o professor Altair Santin, que é um dos professores do nosso departamento, né, do programa de pós-graduação em informática, e o Altair vai participar conosco desse momento aqui junto com o Alan. O Alan, vou convidar também o Alan Costa para participar do evento conosco. Eu vou rapidamente apresentar o Alan, né? É um grande prazer tê-lo aqui conosco. O Alan ele é diretor de inovação e alianças da ISH Tecnologia, é cofundador da plataforma A Inovação, ao lado de Ricardo Amorim, e cofundador da Curitiba Angels. Então, autor de livros como 60 Dias em Harvard e Rock in Rio, a arte de sonhar e fazer acontecer. Recentemente, o Alan ocupou a presidência da Celepar, também da Coop Card e a superintendência do Sebrae Paraná. Então, Alan, muito obrigado por ter aceito o convite de fazer essa apresentação para a gente. É um prazer. Gostaria de convidar as pessoas que estão acompanhando aqui essa apresentação que postem questionamentos para o Alan aqui no chat, no YouTube, e ao final nós transmitiremos esses questionamentos para o Alan. Então, Alan, a palavra é sua, muito obrigado. Maravilha, eu é que agradeço, verdadeiramente um privilégio estar aqui com vocês, né?
Eu tenho uma admiração muito grande pela PUC, pelo seu programa de pós-graduação. Tenho bons amigos aí, né? Professores que foram meus professores lá na faculdade, na UEPG, que hoje estão aí também na PUC. Então, é muito bacana estar aqui com vocês. O meu desafio hoje é falar sobre visões do futuro, né? E aí tem um subtítulo bonito, né? Carreiras, oportunidades e desafios para um mundo em transformação. Eu vou levar mais ou menos aqui uma meia hora nesse papo que a gente vai fazer agora, né? E depois eu reforço aí o convite para que vocês possam deixar perguntas, questionamentos, enfim, para a gente poder ter um espaço aí para bater um papo, né? Então, quando a gente fala de futuro, né, de visões sobre o futuro e de para onde é que o mundo está indo, é sempre interessante a gente começar se perguntando que futuro, né? Quem me acompanha aí em mídias sociais e acompanha os conteúdos que eu posto, as reflexões que eu tento fazer, né, sabe que eu sou um cara meio antimodismos, né? Eu não gosto muito daquilo que vira moda, porque quando vira moda, vira campo fértil para bobagem, né? Todo mundo parece que tem que ter uma opinião sobre aquilo, todo mundo parece que tem que falar alguma coisa a respeito daquilo, e aí, rapaz, é um monte de gente que não tem ideia daquilo que está falando sobre assuntos sobre os quais não deveria estar se manifestando, né? Então, de que futuro a gente está falando, né? Será que esse futuro é tão distópico quanto muitas vezes nos querem fazer parecer crer, né? Será que esse futuro é um futuro meio Blade Runner, né? Meio povoado de androides? Será que é um futuro meio Matrix, né? Então, eu quero compartilhar com vocês aquilo que é a minha visão do futuro e que eu já quero fazer aqui um disclosure antes, né? Até antecipando o que vem depois. Posso assegurar que não é um futuro tão diferente desse presente que a gente está vendo aqui em muitos aspectos, principalmente naquilo que é a sua essência, né? E aí eu quero começar desmistificando algumas coisas que eu volto a dizer, acho importante a gente desmistificar, né? Falei há pouco que eu sou o cara meio antimodismo, né? Então agora a gente está entrando, segundo dizem aí, né? Segundo nos querem fazer crer as mídias sociais, nós estamos entrando agora num novo normal pós-pandemia. E como vocês já devem ter imaginado, a foto que está aí nesse slide não está aí por acaso, né? Essa é a minha reação quando eu ouço essa expressão do novo normal. Cara, que preguiça que me dá, sono profundo, preguiça profunda de discutir essas teorias de novo normal e disso, de aquilo. A essência do que a gente está vivendo nesse exato momento é que o mundo é o mesmo mundo que era antes da pandemia, é o mesmo mundo que vai continuar sendo depois da pandemia. Não tem um novo normal, essencialmente. O que aconteceu, que de fato passou e vai passar cada vez mais a fazer parte do nosso cotidiano, é que a pandemia acelerou algumas coisas. E aí sim a gente pode falar de que coisas foram aceleradas. A gente está vivendo um momento agora. Vocês, professores, alunos, estão vivendo isso na pele todos os dias. A gente agora tem a tal da internet para a gente poder fazer as aulas, estudar, etc. e tal. A educação se tornou quase que totalmente à distância, e agora, depois da pandemia, vai virar para um modelo híbrido e tal, mas a gente descobriu que dá para usar esse tipo de instrumento. E aí eu pergunto, sério, isso aí é novo normal? Isso é a antecipação de algo que chegaria mais dia, menos dia, porque a gente já sabia que isso ia acontecer. A mesma coisa quando a gente fala agora, as empresas têm que se adaptar ao home office, porque o novo normal é feito por pessoas trabalhando em casa. Sério, isso é novo normal? Há quanto tempo a gente sabe que o modelo de organização do trabalho está absolutamente falido? E a razão pelo qual ele está falido é porque ele foi criado num momento da história cujo intuito era atender as necessidades das empresas da área industrial. Você tinha as empresas grandes se estruturando, você não tinha meios de comunicação e precisava que as pessoas se falassem. Qual é a única forma de fazer isso? Bota todo mundo junto no mesmo lugar, na mesma hora e pronto. Está resolvida essa equação, todo mundo consegue falar. Aí o mundo se transforma, a gente inventa um monte de tecnologia, telefone celular, internet, etc. e tal, mas a gente se apega num montão de muleta para dizer que não pode, home office não, de jeito nenhum. Teletrabalho não pode, a CLT não deixa, tem um monte de desculpa, bibibi, bababó. Aí chega a pandemia, em 2 semanas as empresas aprendem a colocar todo mundo trabalhando em casa, porque senão não iam conseguir existir. E vejam só que coisa incrível, isso funciona. Então, eu gosto de começar fazendo esse contraponto, né? Até para justificar o fato de que tudo que eu vou falar aqui é baseado muito em experiência própria, tá, pessoal?
Eu não vou compartilhar com vocês lições sobre o que vi, sobre o que li, sobre o que estudei, sobre o curso A ou B que eu fiz, etc. e tal, nada disso. O que eu espero compartilhar com vocês em termos de visão de futuro, carreiras, oportunidades e desafios, tem muito a ver com o meu cotidiano. E ao final, aqui vocês vão entender de onde é que vem essas referências, eu vou comentar isso um pouquinho também, né? Mas esse novo normal, então, já que todo mundo está falando de novo normal, é um novo normal cuja única tônica é a tônica do caos. E eu sei que quando a gente fala de caos é uma coisa meio assustadora, né? Pô, como assim caos, né? Como é que a gente pode se acostumar a viver num mundo caótico? Então, a boa notícia é que a gente sempre viveu num mundo caótico. Nós todos vivemos do caos. O Big Bang foi um grande caos. E cada vez mais, o que se nos apresenta, né, como realidade desse nosso cotidiano é um cotidiano em que não há ordem nas coisas. É um cotidiano em que a previsibilidade ela simplesmente não existe. Né? Eu tô passando por isso nesse exato momento. Eu vou falar disso um pouco mais à frente, mas na empresa de cibersegurança da qual eu sou sócio, nós estamos num processo de IPO, né? Initial Public Offering, abertura de capital, vender ações na bolsa, etc. e tal. 4 semanas atrás, não existia a menor dúvida de que seria um dos maiores IPOs dessa janela de IPO agora, que vai até final de novembro. E agora, 4 semanas depois, a gente nem sabe se vai ter IPO. Por quê? Porque de 4 semanas para cá o mercado virou no avesso. Né? Aquele mercado que estava bom, próspero, as ações das companhias subindo, bons resultados, virou o caos. Né? Eu posso ficar aqui chorando, meu Deus, nós estamos trabalhando desde o começo do ano para fazer IPO, agora a gente já não sabe mais se vai ter IPO, posso ficar chorando, ou eu posso entender que eu só sou capaz de controlar aquilo que está debaixo da minha esfera de controle, que é o quê? As condições da nossa empresa, o atendimento aos nossos clientes, as nossas estratégias. O mercado eu não controlo. Então não faz o menor sentido eu pensar em investir tempo controlando aquilo que não está debaixo do meu guarda-chuva. É igual a gente ficar discutindo, né? Na época aí da pandemia, no auge, né? É lógico que a pandemia ainda não acabou. Quando eu me refiro à época da pandemia, é quando isso estava no auge e tinha muita discussão sobre coisas como tratamento precoce e não tratamento precoce. Vacina A ou não vacina A. Tem que tomar cloroquina ou não tem que tomar cloroquina. Isso e aquilo. E a gente perdia dias em grupos de WhatsApp debatendo essas coisas. E aí eu pergunto, né? Que diferença vai fazer na vida da humanidade, na sua própria vida, ficar debatendo essas coisas em mídia social, em grupo de WhatsApp? Zero diferença, porque não são decisões que estão na nossa esfera. Agora, eu vi um monte de empresário e de empresária, de empreendedor e empreendedora durante o auge da pandemia quebrando seus negócios, e vi um monte de empresas que se deram bem, que encontraram formas de fazer o que precisava ser feito. Na minha opinião, o que diferencia é onde você aloca o seu tempo. É o que você faz com esse tempo para conseguir produzir o seu melhor. Se você coloca tempo em coisa que está fora da sua alçada de controle, você está jogando tempo fora. Agora, tem um montão de coisa que a gente pode sim controlar, que a gente pode sim interferir, né? E que é o que faz a diferença. Quando a gente fala de futuro, a gente se acostuma a falar de futuro tendo normalmente como pano de fundo essas palavrinhas que vocês estão vendo aí na tela, né? Criptomoedas, realidade aumentada, né? Isso está muito conectado com a ideia de inovação, o futuro é inovador, né? Curitiba tem o Vale do Pinhão, é um dos melhores ecossistemas de inovação, e aí a gente ouve falar, né, temos que criar os nossos unicórnios. Aliás, para quem trabalha com startup, né, eu acho isso de uma idiotice sem tamanho, né? Que tal a gente pensar em criar boas empresas que, como consequência ali na frente, podem até virar unicórnios? Mas a gente entra numa pira, né, de querer, vamos criar o próximo unicórnio. Cara, se fosse fácil assim, todo mundo fazia um unicórnio em cada esquina, né? A gente distorce a nossa capacidade de análise. Então a gente fala de futuro, a gente fala de inovação, começa essa conversaiada aí, né? O futuro é do blockchain, o futuro é de experiências imersivas, etc. e tal. E a minha visão não podia estar mais diametralmente oposta a essa argumentação. Na minha forma de entender, o futuro não tem nada a ver com essas coisas. Essas coisas podem até estar nesse futuro que se desenha e podem causar algumas mudanças de comportamento de alguma ordem. Mas no final do dia, o que vai nos levar para esse futuro não é a tecnologia, o futuro não é sobre tecnologia. O que vai nos levar para esse futuro são as pessoas, somos nós, aliás, como sempre foi na história da humanidade. É por isso que eu disse no começo que talvez a minha visão de futuro ela fosse um pouco distante daquilo que normalmente vocês estão acostumados e acostumadas a ver, né? Vim aqui falar de drones. Claro que vai ter drone. Vim aqui falar de inteligência artificial. Tem inteligência artificial à nossa volta. Eu tenho aqui só do meu lado aqui 3 dispositivos que têm toneladas de inteligência artificial, os assistentes pessoais, etc. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse hype, sabe? Eu me lembro há 3 anos atrás, 4 anos atrás,
eu estava no Web Summit em Lisboa, que é um dos maiores eventos de inovação do mundo e tal, e nós assistíamos lá numa plateia de milhares de pessoas embasbacados ao lançamento do carro voador do Uber. E o pessoal dizia que em no máximo 3 anos aquilo seria realidade. A gente estaria aí chamando o Uber, que seria um carro voador autônomo, que pousaria na porta da nossa casa e nos levaria para onde a gente quisesse. Faço um convite para vocês. Dá uma olhada aí à sua volta, olha pela janela se você conseguir, vê se tem algum Uber voando aí do seu lado. Percebem? Cuidado com o hype, né? Agora, o que não mudou é a capacidade humana de perseguir essas inovações. É a capacidade humana de conseguir atrair aquilo que de bom as tecnologias têm para gerar o que é a parte mais importante desse processo de pensar no futuro, que é a melhoria para a vida das pessoas. Porque no final do dia, a tecnologia não cria o futuro. Ela pode facilitar a implementação de algumas visões que nós temos, mas visões essas que são criadas pelas pessoas. São as pessoas que criam o futuro. E para isso é determinante a gente exercer aquilo que eu chamo de protagonismo. A gente está num mundo muito maluco, né? Um mundo polarizado, todo mundo parece que tem razão sobre tudo, é um negócio de louco, né? Só que no final do dia, quando você vai ver a capacidade de todo esse ruído de gerar protagonismo, ele acaba sendo muito pouco, né? O que eu chamo de protagonismo? É a nossa possibilidade de fazer a diferença. À nossa volta. Se você está aí na PUC, a tua possibilidade de fazer diferença começa aí. Eu tenho um filho que também é aluno da PUC, está cursando cibersegurança na PUC, né? O bacharelado de cibersegurança. E ele tem 19 anos, ele, como a maioria dos jovens e das jovens da geração dele, tem muito forte essa coisa de mudar o mundo, né? Nós queremos mudar o mundo, etc. e tal. E às vezes eu entro no quarto dele lá e eu não consigo me furtar de observar o seguinte, velho, você quer mudar o mundo? Eu acho show de bola, velho. Mas começa arrumando o teu quarto, cara. Olha a zona que tá esse troço, não dá para entrar dentro. Percebe? Eu fico falando que eu quero mudar o mundo, quero criar um mundo melhor, quero que a Greta Thunberg ganhe um Nobel, etc. e tal. E não sou capaz de promover a transformação mais óbvia, que é a melhoria do mundo que está à minha volta. Protagonismo é isso, é a gente assumir a responsabilidade por essas coisas que estão na nossa alça de atuação. E para isso a gente precisa fazer o que eu chamo de ajustar nossa mentalidade, né? Os coaches aí gostam de chamar isso de mindset, né? Eu prefiro trazer para o português concreto, mentalidade, a forma como a gente pensa, a forma como a gente enxerga o mundo, né? Esse slide, essa charge que vocês estão vendo na tela é muito ilustrativa nesse sentido, né? Eu adoro usar essa charge porque ela demonstra com uma clareza inequívoca, né? O que eu quero dizer com o modelo mental, né? Você tem uma pobre, uma galinha olhando para um quadro de um jogador de futebol na parede e ela acha que do quadro vai nascer um mini jogador de futebol, né? Por que a galinha enxerga isso, né? Porque a vida dela é essa, né? Essa é a referência da galinha, esse é o modelo mental da galinha, é isso que ela entende, né? Ela passa a vida dela sentada em cima de um objeto redondo, esperando que daquele objeto redondo saia uma miniatura de si mesma. No quadro é a mesma coisa, né? Ela está vendo lá, tem um objeto redondo, então vai sair uma miniatura daquele cara que está ali. E essa é a ideia de mentalidade. A gente só é capaz de interpretar o mundo à nossa volta por aquilo que a gente tem de referência, pelos conhecimentos que temos, pela forma como reagimos a isso tudo, né? Quando eu falei que no auge da pandemia muitos empresários quebraram e outros prosperaram, a pergunta-chave aqui é a seguinte: a pandemia foi diferente para um e para outro? Quando a gente pega duas empresas no mesmo segmento, na mesma área, na mesma região socioeconômica, com poder de consumo parecido e tal, a crise foi diferente para um e para outro? É claro que não, foi a mesma crise, foi a mesma pandemia, foi a mesma dificuldade. Por que uns prosperam e outros não? Porque uns enxergam o copo meio cheio e outros enxergam o copo meio vazio. E isso aqui não tem nada a ver com o discurso barato e raso de autoajuda que muitas vezes a gente vê por aí. Isso aqui é ciência, isso aqui é comprovação da forma como a gente encara e reage à realidade determina a nossa possibilidade de reagir de melhor ou melhor forma ao mundo à nossa volta, né? Eu costumo brincar com a ideia de morte, né? O que é a morte para nós ocidentais? Né? É o fim, né? A gente morreu, chora, acende vela, vai no velório, enterra, etc. e tal. O que é a morte para um hindu? Né? Alguém que professa a religião hindu ou a filosofia hindu? É um recomeço. Né? As pessoas celebram. Quem já teve a oportunidade de ver, mesmo que pela televisão, um ritual de cremação dos corpos à beira do rio Ganges, vê que aquilo é uma festa. O nego vai lá, bota os cadáveres numa fogueira, toca fogo, canta música, dança, grita, pula, etc. e tal. Por quê? Porque na cultura deles, aquilo é um rito de passagem. Pô, morreu, cumpriu essa fase, vamos para a próxima. Parece jogo de videogame, né? Next level, next level, next level. Chegou na próxima fase da evolução do espírito, né? E aí eu pergunto para vocês, quem tem razão? Nós ocidentais que achamos que a morte é o fim ou os hindus que acham que a morte é o recomeço? Percebem? Nada, rigorosamente nada na vida tem existência intrínseca
As coisas têm o valor que nós, como sociedade, como seres humanos, atribuímos a essas coisas. Então, quando a gente começa a se questionar em termos daquilo que compõe o nosso background, o nosso conjunto de referências e como é que a gente aplica isso ao nosso cotidiano, a gente vê que tem possibilidades da gente, muitas vezes, até viver uma vida mais lúcida, mais esclarecida, mais iluminada, para pegar uma expressão que os filósofos gostam muito, né? E aí, eu falei que o mundo, que o que vai nos levar para esse futuro não é o digital e são os seres humanos, mas são os seres humanos fazendo uso intensivo do digital, porque de fato o mundo virou digital, né? E isso também tem nada de novo normal nisso, é uma evolução da humanidade. Eu me lembro no começo da minha carreira em TI, que eu aprendi nos cursos de pós-graduação que fiz, que o bom gestor de TI era aquele que conseguia integrar a estratégia da tecnologia com a estratégia da empresa. Super legal, naquela época fazia todo sentido. Hoje o cara que faz isso está morto. Por quê? Porque não tem mais essa coisa de integrar o digital na estratégia da empresa. A estratégia da empresa é o digital por definição. Quando você olha para o modelo de negócio das empresas que mais fazem sucesso, que mais ganham dinheiro hoje, a estratégia é parte do digital. Eu ontem gravei um programa, né, uma espécie de um talk show com o Sandro Magaldi, que é um autor que eu respeito muito, que fala de inovação, e está lançando um livro novo com o José Salib, que é outra figura que eu respeito muito, e eles estão fazendo um livro de estudos de caso em cima de uma filosofia de gestão que eles chamam de gestão do amanhã e tal, né? E nós discutíamos o case, né? Eu fui debater com o Sandro o case do iFood, que todos vocês conhecem, todo mundo tem no celular e tal, né? E a gente olha para o iFood e acha, o iFood é um aplicativozinho de entregar comida. Caramba, ali tem uma estratégia gigantesca. Pra vocês terem uma ideia, o iFood está em vias de se tornar fabricante de carro. Não necessariamente de carro, mas de veículos, porque ele fechou uma parceria com um fabricante de motos elétricas para fabricar motos elétricas e vender em condições muito vantajosas para os seus milhares de integradores Brasil afora. Agora, tudo isso só é viabilizado porque a estratégia passa a ser uma estratégia para um mundo digital, que não tem mais fronteira nesse negócio. E nesse mundo digital, por definição, né, talvez o nosso grande desafio seja entender que esse confronto ou conflito que muitos nos querem fazer crer que existe entre homem e máquina é outra estupidez. Não existe confronto homem-máquina. Ai, meu Deus, mas a inteligência artificial vai roubar o meu emprego. Muito bem, se você desempenha uma atividade que um robô é capaz de fazer, você já devia estar procurando outra coisa para fazer há muito tempo. Você acha mesmo que um robô vai ser capaz de absorver funções ligadas às características intrinsecamente humanas, como discernimento, como julgamento, como coisas que só a inteligência humana é capaz de produzir? Vamos pegar um exemplo muito concreto, sem entrar em discussão de se é possível, se não é possível, porque eu acredito que é possível, tem gente que acha que não é possível e eu respeito todas as opiniões. Mas o exemplo que eu quero dar aqui é da vacina. Antigamente a gente demorava 8, 10 anos para fazer uma vacina, agora fez em 1 ano. Aí tem gente que acha, não, isso aí é porque tem um complô, né? Tem aí uma teoria da conspiração que nós estamos tudo sendo injetado com um vírus mutante que vai nos transformar em jacaré. Eu prefiro acreditar que isso só é possível pela junção de homem e máquina. Por quê? Porque tem cientistas absolutamente inteligentes, brilhantes, e que, apoiados no uso de tecnologia, conseguiram encurtar esse ciclo, conseguiram desenvolver novas formas de fazer a vacina, e o que prova, o que mostra de maneira inequívoca que a chave do sucesso está nesse processo de colaboração. A inteligência artificial vai destruir emprego. Cara, já ouvimos isso 300 vezes na história da humanidade. Um dia inventaram lá uma máquina a vapor e a máquina a vapor ia destruir os empregos. Aí inventaram uma máquina a combustão, a mesma coisa. A máquina a combustão ia destruir os empregos. Aí inventaram o computador pessoal e as pessoas tinham um computador na sua mesa e aí agora sim o computador pessoal vai destruir os empregos. E os empregos continuaram. As oportunidades de trabalho continuaram do mesmo jeito que vão continuar agora, seja qual for a capacidade que nós tivermos de entregar inteligência artificial. Então, a sacada dessa história não é o homem versus a máquina, mas sim entender que a sabedoria está na junção dessas coisas, homem mais máquina. Isso traz alguns desafios e algumas necessidades em termos de capacidades do profissional de futuro. Uma delas, e aí eu evidentemente estou aqui advogando em causa própria, né? Isso aqui é parte do meu dia a dia, né? Eu tenho 2 grandes áreas de dedicação, uma delas é inovação, com todas essas questões de futuro envolvidas, e outra delas é cibersegurança.
Mas o profissional do futuro, esteja ele onde ele estiver, ele vai ter que entender minimamente sobre o que é essa história de cibersegurança e como é que a gente incorpora isso dentro dos nossos conceitos. Vocês têm visto isso toda semana. Tem uma grande invasão, né? Renner, Laboratórios Fleury, essa semana foi a CVC, Submarino. Comenta-se aí, eu não consegui comprovar isso ainda, mas comenta-se aí que a Gol também foi vítima aí de um vazamento que acabou vindo lá da CVC. Enfim, toda semana tem uma confusão dessa. Isso só vai piorar. Por quê? Eu acabei de falar. Porque o mundo, por definição, é digital. Né? Então a gente vai ter que, do mesmo jeito que a gente tinha que saber o mínimo, né, para qualquer que fosse a nossa carreira, a nossa profissão, a gente sempre tinha que saber o mínimo sobre relações humanas, porque as empresas são órgãos vivos, né, baseados em cultura humana. A gente tinha que saber um pouco, pelo menos ter alguma noção, né, de contabilidade, alguma noção de administração, alguma noção de código, né? Isso é fundamental. Eu acredito que o profissional do futuro que não tem noção de código está morto, né? Pela lógica algorítmica que está embutida num mundo que, por definição, é digital. Mas cibersegurança passa a fazer parte disso. Há 3 ou 4 anos atrás, eu fui a um congresso da Singularity University no Chile, e o pessoal lá dizia que muito em breve nós teríamos que ter uma convenção de Genebra para a cibersegurança. A mesma coisa que faz a Convenção de Genebra para os crimes de guerra, né? O que pode, o que não pode fazer com o prisioneiro que é capturado, ou que, enfim, que determina os limites, né, para a ação em tempos de guerra, argumenta-se, e essa é uma corrente de pensamento que cresce, argumenta-se que nós vamos ter que ter uma Convenção de Genebra para cibersegurança, o que pode, o que não pode fazer. Algumas semanas atrás, provavelmente alguns de vocês viram isso, a cidade de Florida City, na Flórida, nos Estados Unidos, foi invadida por um hacker, a Sanepar deles, né, a distribuidora de água, e se não identificassem esse ataque a tempo, a população ia ser envenenada, porque alguém trocou lá a formulação da água, né? Aquilo que tinha que adicionar na água que não tinha, e comprovou-se que aquilo envenenaria a população se chegasse a ser tomada pelas pessoas. Né? Esse mundo também precisa de gente que tenha como tônica a sua velocidade. Vocês perceberam que eu estou falando numa velocidade absolutamente acelerada. Isso não é por acaso, isso é consciente, escolhido e deliberado. Eu normalmente falo rápido, mas eu estou falando de futuro, e esse futuro não tem nada de lento, tá, pessoal? Então, quando eu estou falando nessa velocidade que eu estou falando com vocês, eu estou, de certa forma, procurando passar esse senso de urgência, essa necessidade de velocidade. Mais uma vez, pandemia chegou, nós tivemos que reagir prontamente para nos estruturarmos para trabalhar em casa. Quem conseguiu se estruturar muito bem, quem não ficou pelo caminho. Isso se conecta à ideia de flexibilidade e adaptabilidade. A gente aprendeu por muito tempo na escola, nas faculdades, que uma estratégia é algo imutável, né? Eu tenho uma estratégia e eu tenho que perseguir isso obstinadamente. A estratégia hoje é uma coisa absolutamente transitória. Você tem claro aonde você quer chegar, mas a forma como você vai chegar, a estratégia para chegar lá, ela tem que ser adaptativa. De novo, a pandemia nos ensinou muita coisa nesse aspecto, porque lá em janeiro do ano retrasado, quando as empresas fizeram o seu planejamento, ninguém sabia que ia ter pandemia. 2 meses depois chegou a pandemia. Você já imaginou você, um diretor, um presidente de empresa, tentando executar aquilo que você programou num cenário que é radicalmente diferente, que é completamente diverso daquilo que você imaginou? Ou seja, o que determina o sucesso dos profissionais do futuro para aproveitarem essas oportunidades que estão surgindo é a sua capacidade de se adaptar a essa nova realidade. Isso também se conecta à ideia da cultura do fazer. O que eu quero dizer com isso, né? O mundo daquelas pessoas que ficavam nos escritórios planejando por 2 anos um produto até ser lançado acabou. Qualquer tipo de iniciativa hoje depende de um senso de fazer, de tirar a bunda da cadeira para fazer acontecer. Contato com o cliente, contato com os pares, contato com as pessoas e testar na prática aquilo que a gente tem como ideia de projeto. Fazer as coisas acontecerem. Né? Não dá para a gente achar que, por melhores que sejam os nossos recursos para avaliar a realidade, que eles nos digam de maneira fidedigna como é a realidade. Isso no mundo das empresas se faz indo ao mercado, se faz testando as coisas, se faz criando iniciativas que nos permitam avaliar a possibilidade de sucesso daquilo que inventamos. Isso se conecta à ideia de tentativa e erro. Né? Quando a gente fala de inovação, tem muito isso. Né? Inovação, né? Inovação. Aí, inovação, o cara fala que a empresa agora é inovadora, incentiva todo mundo a inovar, o cara tenta alguma coisa nova, erra e é mandado embora. Acabou a inovação. Não existe inovação nem futuro numa empresa como essa. Por quê? Porque inovação é, por definição, tentativa e erro. Não é eficiente. Quando você cria alguma coisa nova, você está correndo um puta risco de errar.
E aí, se você não estiver disposto e disposta a correr esse risco, o seu destino é permanecer estagnado no mesmo lugar em que você está agora. Tudo na vida que vale a pena acontece fora dessa areazinha que a gente tem em volta, chamada zona de conforto. Tem que ir lá fora e dar a cara a tapa, porque senão isso não funciona. Outra coisa importante é discernimento para discernir entre aquilo que é sinal, ou seja, entre aquilo que é informação de valor agregado, e entre aquilo que é ruído. E o nosso mundo está povoado de ruído pelo excesso de estímulo que temos hoje. Alguém sentiu falta ontem de rede social, Facebook, Instagram e de WhatsApp? Eu aposto que no primeiro momento todo mundo começou a tremer. Eu, pessoalmente, comecei a tremer. Falei, caralho, como é que eu vou ficar o dia inteiro sem esse negócio de WhatsApp? Meu Deus do céu, o meu mundo vai acabar, vai ter uma terceira guerra mundial. Meia hora depois eu entendi a bênção que foi isso, porque eu tive ontem o meu dia de trabalho mais produtivo em muitos meses. Sabem por quê? Porque cessou o ruído. Eu pude me dedicar a fazer aquilo que era importante e não apenas aquilo que era urgente. E o urgente, prestem atenção, na maioria das vezes é urgente para o outro e não necessariamente para você. Para separar essas coisas, a gente precisa de discernimento. Outra coisa importante, acho que é a penúltima coisa que eu quero falar antes de caminhar para o encerramento, é que talent is overrated, como diz o inglês, né? O talento é superestimado. O que eu quero dizer com isso? Não caiam na esparrela de acreditar que você nasceu com mais ou menos talento para alguma coisa. Nenhum dos gênios que você conhece é um gênio que pelo talento se fez grande. Algumas pessoas nascem com maior probabilidade de dar certo em algumas coisas, têm mais facilidade, né? Conseguem ter um pouco mais de habilidade em certos aspectos da vida. Mas acreditem, por mais talento que você tenha, sem disciplina e hábito, você não é absolutamente ninguém. O talento pode abrir a porta, mas quem faz você passar por essa porta é disciplina e hábito. Kobe Bryant não está aí por acaso. Kobe Bryant, no seu primeiro time de basquete no colégio, não foi sequer selecionado para o banco de reservas. Sabe o que ele fez? Ele percebeu que a carreira de um jogador de basquete é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E desse dia em diante, se o treino estava marcado para as 9 horas da manhã, ele chegava às 6. Quando todo mundo chegava, ele já estava treinando há 3 horas. E o seu raciocínio é muito simples. Ao final de um mês, treinando 3 horas a mais que todo mundo, pode ser que isso não faça a menor diferença. Ao final de um ano, treinando 3 horas a mais do que todo mundo, isso provavelmente vai fazer alguma diferença, ainda que pequena. Mas ao final dos 20 anos de carreira de um jogador de basquete, eu terei, a partir de certo ponto, treinado tanto a mais que todo o resto, que ninguém vai ser capaz de ser tão bom quanto eu naquilo que eu faço. Essa é a melhor tradução do que é sucesso. Sucesso tem a ver com disciplina e hábito. E, por fim, a ideia de que uma das grandes capacidades desse profissional do futuro, seja qual for a carreira a qual ele se dedique, é a capacidade de simplificar o complexo. Da Vinci já dizia lá, centenas de anos atrás, o máximo da sofisticação é a simplicidade. E eu acredito nisso com todas as minhas forças. Quanto mais simples é aquilo que nós criamos, quanto mais simples é a nossa capacidade de enxergar o mundo à nossa volta, de simplificar essa complexidade aparente, maior é a nossa possibilidade de realização e de ter uma carreira bem-sucedida. E para a gente fechar, eu tenho uma última mensagem para compartilhar com vocês nesses 4, 5 minutinhos que me restam. Essa última mensagem tem a ver com mudança. Falei aqui sobre futuro, falei aqui sobre oportunidades, algumas características dessa carreira do futuro. E esse livro aí me lembra Game of Thrones, né? A gente tinha lá o Ned Stark, né? Que quem assistiu lembra, né? Falava The Winter is Coming. E ele passou a série inteira falando. Na série inteira não, porque vou dar um spoiler, né? Ele morreu no começo. Mas os discípulos da casa Stark passaram a série inteira falando que o inverno estava chegando. No nosso caso, não é o inverno que está chegando. No nosso caso, é a mudança que está chegando. E no caso, mais especificamente, ela, na verdade, não está chegando. Ela já chegou. E como diz aí no livro, quer você goste dela ou não. Então, a última dica que eu quero dar para vocês é: aprendam a gostar da mudança. E esse é um conselho, e eu odeio falar em conselho, né? Mas essa é uma dica, é uma reflexão, é uma percepção minha da realidade, que é contraintuitiva. Por quê? Porque nós somos seres humanos. A gente não gosta de mudança. Ninguém gosta de mudança.
É uma característica humana, está no nosso DNA. Um dia a gente estava lá nas árvores, desceu, ficou em 4 patas, aí levantou o tronco e tal. E aí a gente precisou procurar abrigo nas cavernas, né? Dizem os livros de história. E quando a gente foi nos livros quando a gente foi nas cavernas procurar abrigo, o que a gente percebeu é que lá tinha abrigo legal, agora estamos protegidos da chuva, do frio, mas não tinha comida. Então a gente tinha que sair da caverna para comer. O grande problema é quando a gente saía da caverna para procurar comida, às vezes a gente encontrava comida, às vezes a gente virava comida. Pois é. Isso impregnou no nosso código genético a seguinte informação: tudo aquilo que é desconhecido é uma ameaça. Entenderam? Nós, seres humanos, não fomos feitos para mudar. O problema é que a gente está num mundo em que a tônica é a mudança. É por isso que, por mais que doa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer isso para a realidade. É igual fazer análise, terapia, quem já fez sabe disso, né? Você quer mudar alguma coisa, qual é a primeira coisa? Você tem que trazer para a realidade. Opa, agora me tornei consciente desse negócio. E aí você escolhe o que você vai fazer com isso. O que eu estou tentando fazer com vocês aqui nesses 35 minutos que nós vamos passar juntos é trazer para a consciência de vocês alguns fatos que me parecem muito claros a respeito da realidade que a gente vive. Um deles é a nossa necessidade de abraçar a mudança. E para falar sobre como isso funciona, eu vou lançar mão de um exemplo de uma história que eu conheço bastante bem, que é a minha própria história. Esse slide que vocês estão vendo na tela tem um pouco do que eu estudei, um pouco do que eu fui na vida profissionalmente, dos cargos que eu ocupei, etc. e tal. Estudei muito na vida, né? Eu me formei em computação lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, fiz pós-graduação em desenvolvimento gerencial na FAI, fiz MBA no IBMEC, fiz mestrado em gestão na Fundação Getúlio Vargas, fiz um segundo mestrado na Inglaterra, me formei em Harvard 10, 11 anos atrás, né, no AMP, no Advanced Management Program, 60 dias na Universidade de Harvard, enfiado lá na Business School. Tive aula com Clayton Christensen, tive aula com Michael Porter, tive aula com esses caras todos que a gente leu os livros deles aí. Mas não foi porque eu gosto tanto de estudar assim, não. É porque eu venho de família bem humilde e eu cresci em Jacarezinho, né, uma cidade aqui no interior do Paraná, numa casa de 38 metros quadrados. Essa casa não tinha acabamento no piso, era chão de cimento, né, cimento bruto. Essa casa não tinha reboco externo, era só tijolo. Essa casa não tinha teto, ela tinha só uma laje. Então era quase que uma estufa, né? De 38 metros quadrados, na qual eu morava com meu pai e minha mãe. E desde essa época eu ouço meu pai me dizer todo santo dia, né? Filho, o único jeito que você tem de melhorar essa realidade é estudando. E eu resolvi estudar. Então trago isso comigo até hoje. E aí, como coloquei isso como foco também, minha carreira andou rápido. Eu entrei no Sebrae do Paraná com 20 anos, logo depois que saí da faculdade. Aos 23 já era gerente de TI, aos 29 era gerente de planejamento, aos 31 era diretor de operações e aos 33 era diretor superintendente. Fiquei 20 anos lá no Sebrae. 20 anos de carreira, 20 anos na mesma instituição, na mesma empresa, 7 anos como diretor superintendente, cheguei aos 40 anos e comecei a ter uns negócios esquisitos. Falei, puta, o quarentão, né? Meia-idade, crise de meia-idade chegando, agora eu preciso decidir o que eu faço da vida, vou continuar aqui, não vou? E eu comecei a perceber o seguinte, se eu continuasse lá, provavelmente eu ia muito em breve começar a pensar em aposentadoria no mesmo lugar. E, meu Deus do céu, não conseguia imaginar que eu ia me aposentar, nascer, morrer no mesmo lugar. Eu precisava fazer alguma coisa diferente, resolvi pedir demissão. Fui ser diretor-presidente de uma empresa de cartões, lá em Maringá, no interior do estado, a Coopercard. Fui lá presidir essa empresa, setor diferente, clima diferente, ou seja, já estava praticando a tal da mudança, né? Eu precisava mudar alguma coisa. E lá fui eu, mudei para Maringá. Muito bem, 40 dias depois, eu pedi demissão outra vez. Olha que negócio de maluco, né? Primeira vez eu demorei 20 anos para pedir demissão. A segunda vez eu demorei 40 dias. Quando isso aconteceu, foi tão inusitado que eu virei personagem de revista, jornal, Brasil afora. Apareci nas pequenas empresas, grandes negócios, num monte de jornal, como o brasileiro que abre mão do emprego de 900 mil para empreender. 900 mil, pessoal, salário anual, tá? Se fosse mensal, eu ia estar lá até hoje, né? Que até para ser maluco tem limite. Salário de 900 mil podia até, por ser anual, não ser tão grande assim, mas é importante, né? Vamos lá, quem ganha 900 mil na época, hoje, 8 anos depois, estamos falando aí de valor atualizado, 1.300.000, 1.400.000 por ano, pô, não dá para dizer que está rico, mas está longe de estar pobre, né? Fatura do cartão, você não se preocupa mais em pagar, a não ser que seja muito excêntrico. E quando isso aconteceu, o pessoal falou, esse cara é maluco, como é que larga a mão de emprego desse jeito, né? Isso aí tem que mandar internar esse cara, tem que mandar para o hospício e tal. Isso aconteceu em 2013, então nos últimos 8 anos, de lá para cá, os próximos 2 slides mostram o que virou a minha vida. Eu, depois que tomei essa decisão, virei escritor de livro, publiquei 2 livros, virei investidor anjo, fundei grupo de investidores anjo, palestrante de TED, virei presidente da Celepar, virei sócio do Ricardo Amorim, economista mais influente do Brasil no AAA, numa plataforma de inovação, e por último, 2 anos atrás, aí,
me tornei sócio e diretor de inovação da STH Tecnologia, a maior empresa de cibersegurança do Brasil, uma das maiores da América Latina, e uma empresa que está, nesse exato momento, em rota de IPO, se o mercado deixar, né? Mas se ele não deixar agora, a gente faz na próxima janela, não tem problema absolutamente nenhum. Então, quando eu conto essa história, né, as pessoas olham e dizem, porra, você vê, o cara não era tão maluco assim, né? Pediu demissão daquele empregão lá, todo mundo achou que o cara ia se dar mal, mas olha, deu certo, né? O cara conseguiu construir um caminho. Então, deixa eu contar uma outra coisa para vocês. O único lugar onde só existe história de sucesso é na internet. Aliás, internet e comercial de margarina. Comercial de margarina também sempre tudo é lindo, né? Família reunida, cachorro pulando, domingo de manhã, céu ensolarado e tal, e todo mundo comendo pão com margarina. É só lá e na internet. Não existe história só de sucesso. É claro que antes de chegar nesse ponto, eu tive que mergulhar no fundo do poço da minha carreira e da minha vida para eu conseguir sair de lá. Por que isso aconteceu? Porque eu voltei de Maringá, onde era a Coopercard, cheguei em Curitiba e decidi que ia ser empreendedor. Agora eu não quero mais ser empregado. Eu quero mudar de verdade. Eu achei que estava mudando, só mudei de emprego, continuou tudo igual. Eu quero ser empreendedor. Só tem um problema. Não tinha a menor ideia nem de por onde começar a ser empreendedor. Eu passei 20 anos no Sebrae, eu brinco que eu tinha que ter sido diretor do Sebrae depois de ter sido empresário, não antes. Porque eu não sabia nem por onde começar, nem o primeiro passo eu sabia dar. E aí eu comecei a dar cabeçada. Comecei a fazer um monte de coisa errada, nada dava certo. E tudo na minha vida até então tinha dado certo, né? 20 anos de carreira brilhante. E aí eu começo a trajetória em que nada dá certo. Só merda, só cabeçada, só pancada, só tropeção. Casamento acabando. A família enchendo o saco. Tá vendo, mano? Pediu demissão do empregão, agora tem que se fuder, que é para aprender, etc. e tal. 5 de dezembro de 2013, 8 meses depois que eu pedi demissão, eu fui diagnosticado com síndrome de burnout. Síndrome de burnout é um nome bonitinho, aliás, está na moda falar em síndrome de burnout agora também. Síndrome de burnout é um nome bonitinho para dizer que você saiu da casinha, né? Surtou. O troço não tá bom. Cheguei em casa, vindo do consultório do psiquiatra, entrei na internet. Eu queria sumir do mundo, tinha 2 opções. Ou eu me matava, ou eu ia para algum lugar onde ninguém me achasse. Eu decidi ir para um lugar onde ninguém me achasse. Emiti uma passagem para o Nepal. Fui passar o ano novo em Katmandu, no Nepal. Porra, Nepal, olha, o que você vai fazer no Nepal? É simples, eu queria ir para um lugar onde ninguém jamais me encontrasse. Eu queria sumir do mundo. E ninguém vai para o Nepal. Lá não tem nada, né? Só tem o Everest, então eu dei uma sobrevoada lá no Everest e tal, mas a parte mais interessante dessa história é que eu passei uma semana num monastério budista chamado Monastério de Kopan, que está aí nas fotos de cima. O Monastério de Kopan é o maior monastério budista da Ásia, fica nas montanhas em volta de Katmandu. E eu fiquei lá 9 dias com os monges, vivendo vida monástica. E pela primeira vez na minha vida, fazendo aquilo que eu hoje chamo de desligar o piloto automático. Fui lá estudar meditação, estudar budismo e etc. Mas, sobretudo, isso me serviu para fazer o que a gente forçadamente fez ontem. Eu fui desligar o piloto automático. E percebi algumas coisas a respeito de mudança. Por mais que eu tivesse na minha cabeça achando que eu estava mudando alguma coisa quando pedi demissão do Sebrae para assumir a presidência da Coopercard, eu não tinha feito absolutamente nenhuma mudança de verdade. A minha vida continuava do mesmo jeito, exatamente na mesma zona de confortos, fazendo exatamente o que eu sabia fazer, que era ser diretor de empresa. E várias outras coisas que, evidentemente, eu não vou ter tempo de contar, porque a gente já devia ter terminado, eu estou estourando o meu tempo, mas que em outra oportunidade eu tenho o maior prazer em compartilhar com vocês. Eu quero encerrar compartilhando 3 slides com os 3 principais paradigmas que eu aprendi nessa experiência do Nepal. O primeiro deles é o paradigma da mudança. Mudar sempre dói, mas a grande realidade é que quanto mais a gente adia a mudança, maior a dor se torna. É igual o dente que dói. Manja, aquele dente está incomodando, a gente fica adiando a ida do dentista. Quanto mais adia, mais aquela desgraça dói. Então vai e resolve de uma vez, nem que tenha que arrancar essa desgraça desse dente, porque do contrário, a dor vai se tornar incontrolável. O segundo paradigma é o paradigma do conforto. Buscamos sempre a zona de conforto, mas quanto mais a gente luta por ela, maior é o desconforto gerado. Essa zona de conforto é uma desgraça, é a história do sapo na panela, né? Vai esquentando e a gente acha que tá bom e quando a gente vê, a gente não consegue mais sair dali. Tomem muito cuidado com isso. Lembrem-se, a natureza humana é de não gostar de mudança. E o terceiro paradigma é o paradigma do espelho, né? Quanto mais a gente busca resposta no ambiente externo, mais a gente é direcionado para dentro de nós mesmos. Tudo isso que eu falei, tudo isso que eu tentei compartilhar com vocês aqui, percebam, nós estamos falando de futuro, de características desse profissional do futuro, carreiras, profissões e tal, mas no final das contas, o que eu estou dizendo para vocês é que isso tudo volta sempre para dentro da gente, são as nossas escolhas, é a nossa forma de encarar esse mundo de transformação que determina a nossa possibilidade de ter sucesso.
Para encerrar, uma última mensagem desse cara com quem eu tive o privilégio de ter aula, Clayton Christensen, um dos pais da inovação no mundo, o cara que criou o conceito de inovação disruptiva. Eu tive na primeira aula que ele deu, depois que ele voltou de um câncer que ele se afastou de Harvard para tratar, e que ele voltou, e infelizmente esse câncer acabou matando o ano retrasado, porque ele recidiu o câncer. Mas eu estava na primeira aula que ele deu depois do primeiro tratamento de câncer. E eu achei que ele ia falar de inovação disruptiva, de todas essas coisas, no final das contas ele não falou de nada disso. Ele falou sobre um livro que ele escreveu enquanto esteve doente, que é um livro que se chama, né? É um livro que está aí no mercado, Como Você Vai Medir a Sua Vida. E o Christensen dizia o seguinte, entre tantas outras descobertas dele no processo da doença e de reavaliação da vida, ele percebeu que a nossa capacidade de criar uma vida extraordinária depende fundamentalmente das nossas escolhas sobre como mediremos a nossa vida. Quando a gente escolhe medir a vida pelo tanto de dinheiro que a gente ganha, e vou abrir um parêntese muito rápido, essa era uma das razões pelas quais eu estava tão infeliz, porque lá naquela fase de muita dificuldade, naquela casa de 38 metros quadrados, eu coloquei na minha cabeça que ia vencer na vida. E vencer na vida para mim era a única coisa, dinheiro. E aí eu chego no emprego de 1 milha por ano e não estou feliz. Que contrassenso, né? É porque, na verdade, tem muito mais coisa aí, né? Mas quando você escolhe medir a sua vida por dinheiro, única e exclusivamente, suas escolhas vão sempre te orientar nessa direção. E acreditem quando digo, dinheiro é extremamente importante. Eu adoro dinheiro, tenho hábitos caros, gosto de andar de moto, gosto de carro bom, esses troços, todo custo é dinheiro. Mas isso tem que ser uma consequência de outras coisas que te dão tesão de fazer. Porque você consegue imaginar, sendo muito bom ou muito boa em qualquer coisa que você odeie fazer e que você tenha que fazer só por dinheiro? Toma sempre muito cuidado com isso. A sua capacidade de ser extraordinário e extraordinária na sua carreira, na sua profissão, está diretamente conectada à sua capacidade de fazer alguma coisa pela qual você tem profundo tesão de fazer. Porque é o único jeito de ser foda no que quer que seja. Do contrário, nós viramos trocadores de tempo por dinheiro. E isso não constrói grandes carreiras, seja no presente, seja nesse futuro que se avizinha e que está à nossa frente. Pessoal, estourei aqui 5 minutos do meu tempo, mas espero que tenha valido a pena para vocês. Foi um privilégio poder compartilhar esses minutos aqui. A gente ainda tem um tempinho aí para a gente trocar ideia e poder responder algumas perguntas. Obrigado. Obrigado, Alan. Com certeza valeu a pena. Uma palestra, né, provocadora que faz a gente pensar um pouquinho, mesmo que a gente não faça uma revolução na nossa vida como você conseguiu fazer, mas sempre tem alguma coisa que a gente pode mudar para melhor, né? Ou pelo menos tentar para que seja de melhor. A gente tem aqui uns 8 minutinhos, eu já vou chamar o Altair para a conversa, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para você, para explorar um pouco a tua experiência com startups e investimento anjo, etc., né? Então, a gente tem no programa de pós-graduação, certamente, diversos estudantes que sonham em ser empreendedores, em ter a sua própria empresa, etc., né? E aí sempre surge aquela dúvida, né? O que eu faço? Sigo um caminho da, entre aspas, segurança, vou ser professor numa instituição de ensino, ou sigo por esse caminho, né, da incerteza, do startup? O que você teria a dizer para esses colegas, né? Você já os motivou a fazer aquilo que eles mais gostam de fazer, mas tem aquela questão, né, como você também frisou, do dia a dia. Bom, ok, eu preciso ser maluco, mas eu preciso também sobreviver, e às vezes esse universo das startups não é uma coisa das mil maravilhas, não é? A gente precisa se entregar bastante, a gente tem um esforço enorme até vingar. Então, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho, o que você poderia dizer para esses nossos estudantes que estão com essa dúvida nesse momento. Legal, Emerson. É uma excelente pergunta, porque me dá a oportunidade de falar sobre algumas coisas bem pertinentes. Alguns anos atrás, agora isso está começando a diminuir, mas até muito pouco tempo atrás, eu tinha a impressão, eu tinha, na verdade, uma certa preocupação com os nossos estudantes de graduação e de pós-graduação pelo seguinte: esse negócio de startup virou moda, e aí parecia o seguinte: ou você se forma com uma startup engatilhada, ou você é um perdedor, um zero à esquerda, você está perdendo seu tempo, você tem que ser empreendedor e tem que montar a sua startup. Muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque ser empreendedor é algo que está ao alcance de todo mundo. Qualquer pessoa pode ser empreendedora. Mas empreender é outro bicho.
O que é ser empreendedor? Ser empreendedor é o que a gente faz no dia a dia. Pô, a gente vê a luz queimada, a gente vai lá e troca, não fica esperando que os outros façam. A gente faz as escolhas informadas, a gente vai construindo o nosso caminho. Isso é uma vida empreendedora. Agora, ser empreendedor tem que ter disposição, cara. Porque é uma montanha russa e nem todo mundo está preparado para isso ou tem personalidade para isso. E sabe o que é o melhor, Emerson? Tá tudo bem. Ninguém tem que ter mesmo. É uma questão de perfil. Então, a gente vive numa sociedade muito orientada ao consumo, né? A recompensar o risco, porque quem toma risco se dá bem, etc. e tal. Vou de novo, eu gosto de contar as minhas próprias histórias, né, cara? Nós estamos lá na ESH há 8 meses colocando caminhões de dinheiro, de investimento, num processo para fazer um IPO, porque isso ia mudar a vida da empresa. Muito bem. E agora o mercado virou. Na nossa vez, o mercado virou. Ué, faz parte. E aí? Tem que ter estômago, velho, porque senão o cara quer pular da ponte. Porque tudo aquilo que você trabalhou para fazer por algo que está fora do seu controle, pode ser que não aconteça. E aí? E aí você tem que se reconfigurar, você tem que ter estrutura. E nem todo mundo tem, e vou reforçar de novo. Tá tudo bem que não tenha. Né? Então, e vou usar de novo essa história para dizer o seguinte, né? Essa questão da nossa relação com o dinheiro, tá? Se a gente fizesse, ou se a gente, quando a gente fizer, mais cedo ou mais tarde nós vamos fazer esse IPO. É lógico que os sócios da companhia, nós somos 4 sócios, é lógico que a gente vai ganhar algum dinheiro. Isso é parte da atividade econômica. Mas a gente tem discutido isso, inclusive os sócios, né? Pô, se esse negócio der certo e a gente conseguir ganhar esse dinheiro, o que vai mudar na nossa vida? Sabe a que conclusão nós chegamos, Emerson? Zero. Vai mudar nada. A gente toca a campainha da Bolsa na sexta-feira, toma um porre homérico, fica virado no avesso de bêbado de sexta para sábado, mas na segunda-feira nós estamos lá para trabalhar igual, no mesmo carro, na mesma casa, tudo igual, cara. Então, por isso que eu gosto de falar sobre isso, porque, em primeiro lugar, tira o dinheiro da frente. O dinheiro é importante como consequência, não como objetivo. Depois de certo ponto que você equacionou algumas coisas na sua vida, ter 100 a mais ou 100 a menos, cara, é muito relativo o efeito que isso faz. Agora, o que faz muita diferença é você estar dedicando a tua vida a algo que você curte pra caramba, velho. Eu tenho professores meus que eu admiro profundamente, alguns deles colegas de vocês aí na PUC, que podiam ter ido para a iniciativa privada e enchido o rabo de ganhar dinheiro. Mas não quiseram, sabe por quê? Porque o tesão da vida do cara era estar em sala de aula. E são os melhores professores que eu tive na faculdade. Sou grato a eles, já tive a oportunidade de dizer isso para eles. E a gente sabe que professor no Brasil ganha uma fração do que devia ganhar. Mas tá tudo bem, porque o cara é feliz, velho. Ele tem as necessidades equacionadas, o cara pode não andar de BMW, mas ele tem a vida bacana. E se você for ver no final do dia, eu aposto 10 contra 1 que essas pessoas são muito mais felizes do que a maioria dos banqueiros que eu conheço lá da Faria Lima e do Leblon. Né? Então, a lógica toda aqui está em a gente dedicar a vida, é como o Christensen lá, escolher medir a vida por aquilo que nos dá prazer de fazer, cara, por aquilo que nos dá tesão de fazer. O resto todo, de verdade verdadeira, é uma consequência, e eu estou falando, de novo, do que vivi. Eu passei por isso, fiz escolhas difíceis e tal. Felizmente, as coisas estão indo bastante bem. Podia estar melhor se o mercado ajudasse, mas as coisas estão indo bem. Cara, e você vê pelo entusiasmo com o qual eu falo, né, Emerson Altair? Cara, eu passo o dia falando dessas coisas aqui, porque eu tenho paixão por falar sobre isso, por fazer o que eu faço, por compartilhar essas experiências. Eu acho que é isso que faz toda a diferença. Muito bom, Alan. Altair. Olá, bom estar falando com você aqui. Eu vou colocar 2 coisas para você. A primeira coisa é a rotina. Ela é uma inimiga nossa e ela não deixa perceber, às vezes, o mundo que está à nossa volta. Isso para uma pessoa que está no mercado e, enfim, que já tem a sua vida, digamos assim, como você disse, arrumada. Por outro lado, o jovem, com essa sua necessidade de mudar o mundo, e atualmente, por conta do imediatismo, ele tem também se apoiado muito em falsos heróis, né? Você citou aí pessoas que, depois de se tornarem referências, e a tua história mesmo é assim, né? Elas mudaram a vida. Então, eu tenho a impressão que, às vezes, querer mudar sem ter embasamento, sem ter pisado firme no chão, pode não ser um caminho bom, porque os exemplos que você citou parece que sempre foi assim. Então, minha pergunta é nesse sentido, também porque nós somos um programa de
pós-graduação, e na pós-graduação, em geral, se você perguntar para qualquer pessoa que fez o mestrado e doutorado, não é a zona de conforto dele quando ele faz o mestrado e doutorado. Então, para resumir, você acha que é melhor se aventurar no começo para aproveitar depois, ou fazer, digamos assim, um pé de meia e depois se aventurar? Ou não tem lógica nenhuma? Não, Altair, eu tendo a crer que não tem receita de bolo, cara. Eu vou, assim, de novo, eu vou te dar o exemplo que eu estou vivendo agora, tá? Eu gosto de falar sempre do que eu vivo, porque é concreto, né? Eu posso falar disso porque é a minha vivência, né? Eu fui um cara que primeiro fiz a vida. Fiz a vida até certo ponto, claro, né? Mas é lógico que quando eu pedi demissão do Sebrae, depois de 20 anos de carreira, etc., eu já tinha uma reserva financeira, tinha um colchão, eu podia me dar ao luxo de, por alguns meses, não ter receita, não ia ter nenhuma grande dificuldade, e aí me reinventei e fui fazer carreira empreendedora, etc. E tal. Mas vou te dar o exemplo do meu sócio, que é o sócio majoritário da ISH, né? Que nós somos em 4, um deles é majoritário, que foi um cara que eu conheci fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia há 30 anos atrás, 28 anos atrás, e lá 28 anos atrás ele resolveu pedir demissão do emprego igualzinho que eu tinha. Eu era aqui no Paraná, ele era no Espírito Santo, e ele pediu demissão para montar a SH Tecnologia, empresa da qual eu sou sócio hoje. Eu costumo brincar, né, que o Rodrigo foi bem mais inteligente do que eu, porque ele lá atrás resolveu, já logo no começo, tomar essa decisão de se aventurar, de testar para ver. E é mensurável o quão mais inteligente do que eu ele é, né? Porque ele tem X% das ações da empresa, eu tenho um X bem menor das ações da empresa. Então dá até para medir, né? A diferença entre o que eu tenho e o que ele tem, que é bem mais do que eu em termos de ação, é o quão mais inteligente do que eu ele é. Então, para ele, a receita de bolo foi: ele foi e deu certo, e, cara, ele é isso, ele é majoritário da companhia hoje. Eu escolhi outro caminho, construí uma carreira convencional para depois me aventurar, e também deu certo. E para mim está de bom tamanho e está ótimo. Mas o meu caminho foi diferente do dele, embora os nossos tivessem se cruzado lá na frente. Então é muito, Altair, daquilo que depende de vários elementos, né? Da história familiar, por exemplo, né? Eu vindo da onde eu tinha vindo, velho, eu não ia nunca largar meu empreguinho de 1.000 pila por mês para montar um negocinho startup. Quê? Startup? Eu quero meus milão aqui, filho. Eu não tinha dinheiro para comer. Você vai querer que eu largue agora o meu troço para querer arriscar aí, achar que eu vou ficar rico? Então, no final das contas, acaba sendo muito de pessoa para pessoa, né? Depende muito de realidade socioeconômica, do background, das referências, de onde veio, né? Meu pai queria que eu fosse funcionário do Banco do Brasil, tá aí. Imagina, meu pai, com segundo grau técnico lá de contabilidade, que foi o estudo que ele teve, ele olhava para o futuro e dizia: filho, faz uma faculdade e passa no concurso do Banco do Brasil que você vai ficar rico. Né? Essa era a visão que meu pai tinha. Então, para a minha realidade, né, eu fui transformando-a o quanto pude à medida em que fui amadurecendo. Mas tem pessoas que a própria formação, o Luca está sendo muito formado nessa linha, né? O Luca que você conhece, cara, ele pode se aventurar, porque eu posso backupear ele. Se der merda, eu tô aqui, eu te seguro, velho. Né? Então, provavelmente as escolhas do Luca vão ser diferentes das minhas. E que bom, né? Acho que essa é a beleza humana, né? Acho que é isso que faz essa vida ser tão bacana, né? A gente poder conviver com essas diferentes realidades e tudo mais. Legal, Alan. Depois, se tiver um tempinho, dá uma olhada no chat do YouTube. Tem as pessoas que estão te parabenizando, gostaram bastante da sua palestra. Eu vou fazer uma última pergunta da professora Andréa Malucelli. Ela é professora aqui do PPGia, mas ela também é decana da Escola Politécnica, então ela faz uma pergunta envolvendo o cenário de TI e principalmente a opção que os jovens fazem, às vezes, por não seguir a nossa área, né, de TI. Então ela fez a seguinte pergunta: olha, estamos com uma falta de profissionais na área de TI e cada vez menos estudantes interessados na área de exatas. O que você acha que está acontecendo? Eu acho que é um momento de, como é que eu diria, de indefinição em termos até do valor da carreira acadêmica. E olha, quem está falando isso é alguém que acredita na academia piamente. É só ver o tanto que eu estudei aí, 2 mestrados, etc. e tal. Eu não consigo conceber uma carreira que não tenha a formação acadêmica. Mas a grande realidade é que, de novo, virou moda, né, Emerson?
virou moda, o Google agora não pede mais diploma, não sei quem não pede mais diploma, não precisa de curso superior. Nós, na ESH, flexibilizamos. Né? A gente sempre pediu diploma de graduação, mas a demanda por profissionais de tecnologia, especificamente cibersegurança, está tão grande. Vou te dar número, tá? Começo desse ano, com pandemia e tudo, a gente tinha 100 vagas abertas. Nós já contratamos 120 nos primeiros 9 meses do ano, e hoje nós temos umas 140 vagas abertas. Ou seja, nós mal preenchemos as vagas e temos mais de 140 abertas. A demanda é tão grande que eu tenho que flexibilizar tudo. E os jovens estão vendo isso. O pessoal que está chegando no mercado de trabalho, pô, mas para que eu vou perder lá? E aquilo que o Altair falou também, né? Tem um certo imediatismo, né? Uma coisa de querer pular etapa, que ok, faz parte. Eu, quando tinha a idade da moçadinha aí, 19, 20 anos, eu também queria pular etapa, queria que as coisas acontecessem o mais rápido possível. Então, isso eu acho que é um reflexo da percepção equivocada de muitos jovens de que a formação acadêmica talvez não seja relevante. Aí ele prefere muitas vezes fazer o curso rápido, um curso ali profissionalizante, um curso numa linguagem de programação, um curso numa tecnologia qualquer, porque ele vai encontrar espaço no mercado de trabalho. O grande problema é que à medida em que a gente sai da superficialidade do começo de carreira, porque todo começo de carreira é superficial, você vai começar fazendo alguma coisa de uma maneira júnior, né? À medida em que você evolui nessa carreira, a grande tendência é que a solidez da base acadêmica te faça falta. E é isso que muitas vezes os jovens não estão entendendo. Né? Aí tem outras questões, claro, né? A gente pode explorar, poderia, não vamos fazer isso, porque senão vira um seminário, né? Mas assim, tem uma responsabilidade da academia. Claro que tem, porque a academia tem que se aproximar mais da indústria, né? Do mercado de trabalho. Né? A gente não é o caso da PUC, faço questão de dizer, e conheço pelo menos um pouquinho, até de conversas com o professor Altair, de estar acompanhando o curso do Luca e tudo mais. Sei que não é o caso da PUC, mas existem muitas universidades por aí de menor reputação e de menor preparo que acham que são a referência de Deus, né? Então, o que nós fazemos aqui é a ciência pura, linda e maravilhosa, e vocês são aí o resíduo do processo, né? Só tem um problema, o resíduo do processo, que é a indústria, é quem paga a conta no final do dia. Né? Então, tem que haver uma conexão maior dessa história, sim. Mas nesse caso específico, para a gente circunscrever a resposta aqui a essa questão dessa evasão, dessa dificuldade aí das pessoas estarem procurando esse curso, eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo e que eu acredito que vai reverter, tá, professor Emerson? Eu acredito muito no quão cíclica as coisas são, né? Se você for ver, tudo é cíclico, né? Então a gente uma hora vai para lá, outra hora vem para cá. Então a gente está muito no extremo de desvalorizar a importância de um diploma acadêmico, de uma boa instituição de ensino, etc. Mas isso eu acredito que deva reverter um pouquinho, né? A percepção muda, a academia se aproxima mais da indústria, a indústria também procura mais a academia, e isso logo ali na frente eu acho que vai caminhar para um lugar bem legal aí. Perfeito, Alan. Muito obrigado novamente. Foi muito legal esse bate-papo que você teve com a gente, né? E certamente lembraremos de você no futuro e foi muito inspirador. Muito obrigado. Agradeço também a participação do Santim aqui conosco. Rapidamente, antes da gente encerrar, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês o próximo evento que a gente tem nesse processo de comemoração dos 25 anos do PPGIA. A gente tem uma apresentação que vai ser feita por um egresso nosso, o Paulo Cavalim. Ele é um Research Scientist no Conversational Intelligence Group, na IBM. Vai falar um pouquinho da experiência de desenvolver pesquisa dentro de uma grande empresa de tecnologia. Então, essa palestra vai ser feita no dia 20, agora de outubro, a partir das 14 horas. A gente divulga com antecedência o link, mas vai ser feita também via canal do YouTube da PUC Paraná. Bom, agradeço, Alan, agradeço, Santinha, agradeço todos novamente. Boa tarde, bom resto de semana para vocês. Obrigado, um abraço a todos aí. Obrigado pelo convite. Até mais. Obrigado, Alan, por estar aqui com a gente. Sucesso lá no IPO. Sucesso. Valeu, obrigado.